Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 29 do livro 2. Vamos agora ao item 7, Pápias de Hierápolis. Bom, falamos de Policarpo de Esmirna, ele sendo uma das pessoas de destaque, talvez a grande figura do cristianismo nesse período. E um outro obreiro de destaque, um outro cristão de destaque era esse Pápias de Hierápolis, que também será martirizado. Também será martirizado. Também no ano 155 da era cristã. Pápias, que viveu do ano 70 ao ano 155, nasceu em Hierápolis e é apontado como companheiro de Policarpo, inclusive tendo sido martirizado com ele, ou seja, aquele martírio, ali eu contei a história de Policarpo, muitos cristãos ali sendo martirizados. Eusébio de Cesareia cita palavras de Pápias. Bom, antes de nós lermos esse comentário aqui, falar com vocês. Eu tenho procurado fazer o seguinte: a história da igreja, ela tem que mostrar o desenvolvimento doutrinário da igreja. A história da igreja não é só contar fatos, tá bom? Tem que ter as questões doutrinárias, porque isso vai direcionar o surgimento de muitas igrejas, de seitas diversas, como nós já estamos vendo, seitas gnósticas, ok? E um exemplo é Pápias, porque Pápias, ele conviveu com Policarpo, que conviveu com João, então eles conviveram com o apóstolo. E é interessante porque aqui nós veremos o católico Eusébio de Cesareia criticando algumas doutrinas pregadas por Pápias, que são exatamente doutrinas pregadas por nós, tá bom? Ou seja, o católico já estava criticando os pais da igreja. É isso que você vai ver agora de Eusébio de Cesareia criticando Pápias. Observe. Disse que são 5 os escritos de Pápias sob o título de Explicações da Palavra do Senhor. Bom, ele começa dizendo que esse homem escreveu, ou seja, ele era um obreiro de destaque, ele escreveu pelo menos 5 títulos, 5 livros, né? Está falando títulos, está falando livros. Irineu os menciona como os únicos escritos de Pápias, assim diz. Isso também atesta por escrito Pápias, que foi ouvinte de João, companheiro de Policarpo, e varão dos antigos, no 4º livro dos que escreveu, porque efetivamente tem 5 livros escritos. Isto é o que diz Irineu. O próprio Pápias, no entanto, segundo o prólogo de seus tratados, não se apresenta de modo algum como ouvinte e testemunha ocular dos sagrados apóstolos, mas ensina-nos que recebeu o referente à fé da boca de outros que os conheceram. Estas são suas palavras. Não vacilarei em apresentar-te ordenadamente com as interpretações tudo o que um dia aprendi muito bem dos presbíteros e que recordo bem, seguro que estou de sua verdade. Porque eu não me comprazia como outros, como os que falam muito, mas com os que ensinam a verdade, nem tampouco com os que recordam mandamentos alheios, mas com os que trazem na memória os mandamentos que receberam pela fé da parte do Senhor e nascem da própria verdade. Ou seja, na verdade, o Papa está dizendo que ele procurou com essas pessoas, tá bom? Que receberam a fé da parte do Senhor. Prossegue. E se por acaso chegava alguém que também havia seguido os presbíteros, eu procurava discernir as palavras dos presbíteros, o que disse André, ou Pedro, ou Felipe, ou Tomás, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, porque eu pensava que não aproveitaria tanto o que tirasse dos livros, como o que provém de uma voz viva e durável. Né? Ou seja, ele conviveu, na verdade, com os apóstolos. Ok? E além disso, cada obreiro que ele foi conhecendo depois, ele está vivendo no ano 155, né, quando ele morre, ele se tornou uma espécie, vamos dizer, de consultor teológico, alguém que pela sua importância, junto de Policarpo, que seria a grande figura do cristianismo, ele poderia dizer, olha, isso que você está ensinando não está de acordo
com que os apóstolos escreveram, Tomás, Tiago e João, ok? Agora, veja o que Eusébio de Cesareia vai dizer. Ele diz, entre elas, diz que depois da ressurreição, ou seja, ele fechou aspas, né? Terminou o escrito de Pápias, e agora Eusébio de Cesareia vai comentar. Eusébio de Cesareia vai começar a criticar Pápias. Vamos ver a interpretação, ou seja, o ensino que Pápias disse, né? Junto de Policarpo trabalhando, ó, recebemos de João e nós ensinamos os outros presbíteros conforme as Escrituras, tá ok? Mas veja o que Eusébio de Cesareia diz. Entre elas, diz que depois da ressurreição dentre os mortos, ou seja, falando de escatologia, algo futuro, haverá um milênio e que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre a terra. Olha o que Eusébio de Cesareia faz. Bom, ele vai criticar Pápias, tá bom? Mas acaba que ele nos deixa um testemunho de que esse homem que conviveu com Policarpo e com João, ele defende exatamente o que a igreja evangélica prega hoje, que Jesus voltará, tá bom? Ele arrebatará a igreja. Aqui ele não fala de arrebatamento, não estou falando a parte final, mas Jesus levará a igreja, mas que Jesus depois voltará para Israel e reinará na terra durante 1000 anos. A questão aqui é o milênio de Apocalipse capítulo 20, tá bom? E Eusébio de Cesareia vai criticar Pápias com essa interpretação, e nós sabemos por que ele critica, porque Eusébio de Cesareia, junto com Constantino, ele começou a dizer que eles estavam vivendo o reino de Deus. Estavam vivendo o reino de Deus. Que a perseguição que tinha ocorrido até Domiciano, essa que está acontecendo aqui de Antonino Pio, as outras até Domiciano, e quando Constantino deu fim àquela perseguição, Eusébio de Cesareia começou a pregar que Constantino, ele estava fazendo cumprir Apocalipse 20. Era o reino de Deus que estava começando. Tanto a igreja católica e protestante, até hoje eles pregam isso. É por isso que os protestantes pregam que o diabo já está preso, porque ele é preso no início do milênio. E para eles o milênio começa com Constantino. Os protestantes trazem aí essa bomba no colo, né? Porque eu já ouvi até protestantes falando, o amilenismo é a teoria, é a bola que passou entre as pernas dos protestantes. Ele fala, ninguém soube o que falar sobre isso. Porque não tem o que falar, porque é uma heresia clara. Porque se o milênio tivesse começado lá nos anos 312, com Constantino e Eusébio de Cesareia, ele já teria terminado no ano 1312. Então o que você vai falar? Nós sabemos, nós vamos estudar, Lutero vai criar a heresia dele, ele vai dizer, não é que acabou o milênio e agora está tendo a guerra de Gog e Magog, vocês vão ver isso. Isso já é o fim do milênio. Ou seja, então o diabo já foi solto. O Lutero diz que o diabo então já foi solto de novo, mas os protestantes continuam pregando que o diabo ainda está preso, ainda está ocorrendo o milênio. Ou seja, é uma escatologia que é um monstro, né? Mas então nós temos um testemunho que os primeiros discípulos de João, tá bom? Que teriam ouvido dele a interpretação do Apocalipse, já que diz que João teria saído da ilha de Patmos, e o que essa igreja primitiva, depois de João, pregava exatamente o que as igrejas evangélicas pentecostais pregam hoje, tá bom? Que Jesus voltará e reinará na terra durante 1000 anos. Tá, os protestantes, eles rejeitam isso. Amanhã eu vou fazer um comentário com vocês sobre isso, ok? Sobre um vídeo que o Nicodemos tem na internet falando sobre a profecia de Israel. Eu vou estar comentando com vocês amanhã. Bom, mas deixa eu fazer esse comentário aqui. Bom, a história prossegue. Ele diz, eu creio, ele vai criticar Pápias, porque ele não concorda com essa doutrina que Jesus voltará. Por quê? Porque ele está dizendo que o reino de Deus foi implantado. Então, como assim que Jesus volta para implantar o reino de Deus? Aí questionaram, eu não vi Jesus voltar. Não, Jesus não volta não. Essa mentira de Eusébio de Cesareia enganou até os protestantes.
Eles estão pregando até hoje que Jesus não volta para implantar um reino aqui na Terra. Eu estou mostrando aqui para vocês, na história da igreja, a origem de uma das piores heresias, ok? Que vai enganar pessoas até hoje. Né? Os católicos protestantes seguem esse pensamento. Então ele critica Pápias. Veja, eu creio que Pápias supõe tudo isso por haver derivado das explicações dos apóstolos, não percebendo que estes haviam no dito figuradamente de modo simbólico. Que modo simbólico é esse? Isso está errado. O milênio é literal. Okay? Então ele está dizendo que Jesus não voltaria, a volta de Jesus não seria literal. A igreja que teria a responsabilidade de implantar esse reino aqui na Terra. Nós estamos há 1700 anos dessa mentira de Eusébio de Cesareia, ou desse engano de Eusébio de Cesareia. Isso prova que essa interpretação de Eusébio de Cesareia está errada, e a de Pápias, que ele ouviu com os apóstolos, está correta. O comentário prossegue. E aparece como homem de muita escassa inteligência, ou seja, ele diz que esse Pápias não era muito inteligente não, enquanto a própria história está dizendo que ele orientava, né, os presbíteros, ok? Então era uma pessoa de destaque, sim. Então ele diz, parece um homem de muito escassa inteligência, segundo se pode supor por seus livros. Mesmo assim ele foi o culpado, olha só, irmãos, de que tantos escritores eclesiásticos depois dele tenham abraçado a mesma opinião que ele, apoiando-se na antiguidade de tal varão, como realmente faz Irineu e qualquer outro que manifeste professar ideias parecidas. Ele citou até que Irineu, que é um cristão reconhecido, né, por muitos pelos seus escritos, ele está dizendo que todos os cristãos seguiram essa visão de Pápias, mas na verdade Pápias ele aprendeu com os apóstolos, e junto de Pápias estava também o homem que era a grande referência desse período, que era Policarpo. Então, no período de Policarpo, praticamente o substituto de João, o último apóstolo morto, no período de Policarpo, o que a igreja ensinava? A igreja ensinava exatamente isso que nós pregamos hoje. Jesus voltará e implantará um reino aqui na terra e reinará sobre Israel por 1000 anos. Ok? O comentário prossegue. Pápias afirma que o Evangelho de Mateus foi escrito em língua hebraica. O próprio Eusébio de Cesareia que cita esta obra. Ele diz, Mateus ordenou as sentenças em língua hebraica, mas cada um as traduzia como melhor podia. Ele está citando Pápias, tá ok? Pápias foi martirizado junto com Policarpo. Eles escreveram um comentário do livro de Provérbios, mas a obra se perdeu. Então ele escreveu muitos comentários, mas infelizmente as suas obras se perderam.